dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Presta atenção na palavra do Senhor em nome de Jesus. Vamos lá. Efésios, texto base, tá? Efésios 4, 22, 23 e 26 e 27, tá bom? Mateus 21 e 22, Hebreus 11, 1 e versículo 6, Êxodo 14, versículo 13, versículo 14, 16, 15, até o 21, até o 22. Vamos lá? Presta atenção aqui comigo. Irmão, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Versículo 26. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Presta bem atenção. O que Deus quer falar conosco hoje, em nome de Jesus? Não se intrometa nessa situação. É isso mesmo. É uma situação que você precisa resolver. É uma situação que você precisa de uma solução. Não se intrometa. Não atrapalha o plano de Deus. Irmão, eu ia ficar só nessa mensagem aqui. Mas só para a gente concluir a linha de raciocínio, vamos lá. Tem situação que eu quero agir como o velho homem, não é? Como é que é o velho homem? A nossa atitude antes de conhecermos a direção de Deus. A gente vai lá, quer agir, quer irar, quer pecar. O que ele falou? No versículo 26. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irmão, na ira do homem não opera o poder de Deus. O que nós precisamos entender? Não dá lugar para o diabo nessa situação, não. Em nome de Jesus, deixa Deus agir nesse negócio, em nome de Jesus. O que ele está falando? Se despoja do velho homem, que vai lá, quer resolver, quer fazer, passado dos poderes do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente, irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você está entendendo o que Deus está falando? Não se intrometa nessa situação, deixa Deus trabalhar. O que ele fala? Na ira do homem não opera o poder de Deus. O que eu preciso entender? Deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Irmão, deixa Deus trabalhar. Tá entendendo? Tiago 1, versículo 20 fala assim, na ira do homem não opera a justiça de Deus. O que ele está falando? Quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e não vos concupiscência do engano, e vos renovei no espírito na vossa mente. Renova o espírito aí da sua mente. Entenda o que Deus está falando. Aí ele fala assim, irai-vos e não pequeis, não dá lugar para o diabo. Sabe o que é isso? O que ele está falando para mim e para você? Surgem situações que eu não posso me intrometer. Como é que eu vou fazer? O que você vai fazer? Deus está falando para você não se intrometer. Não age como você agiria há uns tempos atrás. Sabe uns tempos atrás? Uns anos atrás? Uns dias atrás? Umas horas atrás? Então, você agia desse jeito, né? Acabou de escutar? Não vai agir mais. Você vai agir segundo a direção de Deus. Como é que é a direção de Deus? Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não só fará o que foi feito à figueira, mas até se este monte disser, ergue e precipita-te no mar, assim será feito. Tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis.
Você vai apenas orar. Eu estou falando para você orar para tudo e ficar parado? Não. O que você vai viver hoje, você não vai se intrometer. Deus está falando com você, daqui a alguns dias vai surgir uma situação, Deus chega primeiro, pode ser que é daqui a algumas horas, pode ser que é daqui a alguns minutos, mas Deus chega primeiro, Ele nunca chega atrasado. Então, o que você vai fazer? Você quer se intrometer, né? Você quer colocar a sua mão, não quer? Não, você não vai colocar, você vai orar. Ó, o que Jesus está falando aqui? Ele falou pro pessoal lá da figueira, né? Ó, que ele amaldiçoou a figueira lá e tal. Outra hora a gente vai explicar isso aí sobre a figueira. Mas presta atenção. Ele falou: se você tiver fé, se você tiver fé, você fala para esse monte, lança no mar, e ele vai lançar. Irmão, tudo que eu pedir em oração, crendo, eu vou receber. Então, nós vamos pedir em oração. Não dá lugar para o diabo. Ele está falando de ira, mas pode ser outro sentimento que surge dentro da nossa mente, do nosso coração, os desejos. Não dá lugar para o diabo. Vai para essa situação, fica caladinho. Não se intrometa. Deixa Deus trabalhar. É uma situação sua. Você quer falar. Talvez você até tenha direito de falar. Você tenha razão em falar, mas você não vai falar. Não entra na onda do diabo. Não dá lugar para o diabo. Às vezes o diabo que aqui eu e você falamos, para ele tirar alguma palavra nossa lá e atrapalhar todo o poder de Deus. Não, ó, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, o que nós precisamos entender? Diante dessa questão, não entra na onda do Satanás. Fica quieto, Deus está trabalhando. Você quer ver que Deus está trabalhando? Presta bem atenção. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Firme fundamento das coisas que se esperam. Ó, estou esperando firme, não chegou ainda, mas eu estou esperando. E a prova das coisas que não se vê, não é isso? Ó, e a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio que você receber. Eu estou esperando e creio que vai chegar. Está entendendo? Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meu irmão, minha irmã, não precisa de você entrar no meio do negócio. Deus está agindo. Não vai precisar você se intrometer nessa questão. Tá entendendo o que eu tô falando, cabecinha de Deus? Tá entendendo? Você não vai pôr a mão nesse negócio, em nome de Jesus. Como que eu e você vamos fazer? Oração. O que eu fazia anteriormente? Eu ia lá e cobrava, né? Tem um termo que o pessoal usa lá, não, vamos lá cobrar bronca e não sei o que, isso e aquilo, e vamos resolver. Não, você não vai resolver, não vai resolver. Quem vai resolver é Deus. O que eu vou fazer? Ó, você lembra lá do Daniel? Até falei isso aí esses dias para trás aí. Ele não foi falar com o rei, ele foi falar com o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele foi falar com Deus. Você não vai se intrometer, você não vai entrar na frente de Deus. Deixa Deus passar na sua frente. Como é que você vai fazer? Se despoja aí do velho homem, das ideias antigas, resolvia de tal jeito. Não, você vai resolver na oração. Vamos falar com Deus e ele vai movimentar o que precisa movimentar lá. Beleza? Tá entendendo? Pronto, clarinha a palavra. Precisa mais? Não, não precisa mais. Você entendeu, né? Não vai se intrometer. Quem vai pôr a mão é Deus. Palavra direta de Deus, em nome de Jesus. Você não vai agir que nem você agia antigamente. Eu não vou agir que nem eu agia antigamente. Nós vamos orar e aguardar a manifestação de Deus. Como é que vai acontecer o milagre? Eu chego na presença dele e sei que ele vai agir. Eu chego na presença dele pela fé e creio que vai acontecer o que eu estou esperando. Eu chego na presença dele e ele é galardoador dos que os buscam. Tá entendendo? Clarinha a palavra, não é? Continua aqui, mais um finalzinho aqui, ó. Ó, Êxodo 14, versículo 3. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vis nunca mais os verei. O que ele falou? Ele falou para se movimentar? Não.
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento. É para ficar vendo o livramento, não é para se movimentar, não é para mexer nesse negócio com a sua natureza humana, com a minha natureza humana, é para ficar quieto, não é para falar nada. Bom dia, boa tarde, boa noite só. E não fala com arrogância, não, viu? Fala com carinho. Não é para falar com arrogância, não. Fala com educação, não é com braveza, não, achando que Deus vai mover você. Não, é com educação. Com educação. O que ele falou? Ó, nunca mais vereis, né? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Tá entendendo? Quem vai pelejar por mim e por você é Deus. Você não vai intrometer nesse negócio em nome de Jesus. Aí ele vai lá e fala assim, ó, e tu, aí, o versículo 16, então, 15, então disse o Senhor a Moisés, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés, versículo 21, então Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o Senhor fez-o retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em secos, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Irmão, o que você vai fazer? Vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai falar? Não. Você vai parar e tá quieto. Não é isso que ele falou? Então disse, e o Senhor perecerá por vós, e vós calareis. É para ficar calado. Deus está falando clarinho, em nome de Jesus. Fica calado, não intromete. O que eu e você vamos fazer? Vamos estender a nossa mão. E Deus, por um forte vento, vai abrir o caminho, vai abrir as coisas. Como Deus vai fazer é com ele. O que ele está falando para mim e para você é para não dar lugar para o diabo. Tá entendendo? Não dar lugar para o diabo. Vamos orar? Vamos falar com Deus para nós receber a força e não se intrometer, não ser povo encrenqueiro? Não, a gente não é. A gente é renovado, renovar a nossa mente. Vamos despojar do velho, joga fora as ideias do velho homem. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é bom e misericordioso e trouxe a tua palavra até nós hoje. Nós queremos te louvar, Pai. Senhor, uma palavra dessa, Pai, não pode sair da nossa cabeça, vem do Senhor, Pai. O Senhor deu tudo aqui certinho. Eu peço a Ti neste momento, fortalece a minha vida que estou falando com o Senhor, Pai, para não me intrometer, para não entrar no negócio, mas deixar o Senhor agir. E eu peço também pelo meu irmão, pela minha irmã que está comigo e está crendo nessa palavra, Deus. Senhor, o Senhor está lá, o Senhor está aqui, o Senhor está lá do outro lado, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, sabe todas as coisas. O Senhor está falando para a gente não intrometer, que o Senhor vai abençoar. O Senhor está falando que se eu pedir em oração crendo, eu vou receber. O Senhor está falando que se eu esperar, eu vou ter, mesmo que eu não esteja vendo, vai acontecer. Então nós cremos que o Senhor é galardoador. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor, abre a nossa mente para entender as coisas que estão acontecendo. E no momento certo, Pai, no nome de Jesus, na hora que é para calar, nos faz calar. E o poder é com o Senhor, Pai. Opera nessa hora, visita cada um que está comigo. Livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, e opera com teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Opera com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.